Bom dia. Tudo bem, galera? Tem mais alguém aí já? Muito cedo. Vamos guardar vocês chegarem. Vini Wesley, beleza? Falta só o Juan e o Newton. Mas eu acho que eu já vou começar. Bom dia para vocês. Tudo bem por aí? Bem-vindos a mais uma Mac aula com o seu Mac Professor André. A gente vai falar continuação aqui sobre o Mob. Mas só que dessa vez sobre o aplicativo. Aqui na tela vocês já estão vendo a base do conhecimento novamente. Por quê? Porque aqui que a gente tem os conceitos básicos da base do conhecimento para que vocês possam aprender a parte mais avançada na sequência. Então, temos a base do conhecimento, ó, filtrei por Knox. Ele já trouxe artigos relacionados. Dentro desses artigos aqui eu já cliquei em alguns. Tá? Então, aqui vocês veem funcionalidades mais relevantes no Knox-Mob no nosso cenário. Tá para ser uma versão mais nova com mais recursos esse mês. Tá, mas aqui a gente já tem o que a gente usa nos clientes hoje. Tá? Então vou clicar aqui, ó. Essa aqui é a tela de login dele. Então o que a gente tem na tela de login? Os três pontinhos aqui onde a gente busca atualizações da versão.
Não é comum a gente atualizar a versão por enquanto. É comum a gente desinstalar a versão antiga e instalar a versão nova. Mas ele pretende ter um auto-update aqui. E já funcionou algumas vezes esse auto-update. Mas eu não recomendo por enquanto usar ele enquanto a gente não tiver certeza das versões estarem estáveis. Iniciar online. Ele é fundamental para o controle de mesas e comandas, mas possui dependência da internet do cliente e do servidor Knox. Tá? E o entrar offline permite usar o módulo de vendas diretas, ou seja, funcionamento com o processo de dados fiscal. Então, foi o Mussum que escreveu aqui, tá? Da DIS local, né? Então, isso aqui, iniciar offline, vai permitir fazer a venda direta, como se fosse o Hyper, né? Uma telinha de venda. Depois de feito o login, a gente tem essa tela aqui. Ok, nessa tela aqui vocês vão ver, ó, módulo de venda verdinho aqui, é esse venda direto que eu comentei, que funciona offline. Tá? Então, o que a gente tem aqui nos menus? Vamos lá. Retornar para a tela inicial, volta para a tela de login. A chave de fenda e a chave de boca aqui, elas representam a parte de configuração. Tá? Ali tem a maior parte dos parâmetros que a gente precisa fazer para funcionar a impressora, SAT e etc. E também preferências da loja. Aqui a gente tem o menu loja, onde é feita a sincronização forçada. Tá? A gente tem o módulo de vendas que eu comentei. O caixa, que também tem dependência da internet, na verdade. Para abrir e fechar caixa precisa da internet. E o módulo de mesas, onde a gente vai poder fazer como se fossem pedidos de venda para depois fazer o faturamento no caixa. A gente tem aqui clientes, onde a gente cadastra clientes. Tá? A administração, quando a gente clica nele, abre um browser para acessar a página do Knoxmob, tá? Sem que o usuário precise sair para um Google Chrome. Tá? Na prática, a gente não usa isso, mas estava funcionando razoável. Não tão bem quanto o navegador mais potente, mas funciona também. O autoatendimento é uma opção para quem vai ter tela touch e TEF. A gente não tem nenhum cliente assim. A gente tem o exemplo aí do estádio do Atlético Mineiro que usa dessa forma. Lá o cliente do Atlético Mineiro, quando ele vai na cantina, ele consegue ter um autoatendimento para comprar ficha de salgado, de cerveja, de água, para depois retirar no balcão. Tá? Vamos lá, vou fechar esse aqui, vamos voltar para a base de conhecimento. Então esse aqui foi funcionalidades relevantes. Temos aqui ensinando como configurar uma impressora no Knox. Então vocês percebem que usam configurações, né? Que eu destaquei em amarelo. Clicou no configurações, já tem impressoras. Dentro de impressoras tem a opção de impressora de venda, que é a que estará relacionada à venda, obviamente. E ela vai servir tanto para o módulo fiscal com SAT quanto para o módulo gerencial. Então, uma pessoa ela não contratou o módulo fiscal do Knox, ela só quer fazer venda para controlar o restaurante dela. Beleza, pode. A gente cadastrando essa impressora aqui, ela também vai imprimir um cupomzinho sem valor fiscal, dizendo que aquela venda foi ocasionada, porém sem ter o valor fiscal, sem ter processamento de SAT. Impressora de produção, que a gente conhece como impressoras de cozinha, ou seja, quando existe a necessidade que um pedido chegue na cozinha para preparo, para depois entrega do garçom na mesa. Tá? Podem existir várias impressoras de produção, e elas são com endereço de IP na rede. Tá? Vamos ver algumas observações que eu anotei aqui. É importante salientar que existem algumas impressoras homologadas para Knox. Né? Então existem, para a parte fiscal, a Bematec e a Epson homologadas para o Knox. Mas a gente também pode usar essas impressoras como impressora do Windows, que vai funcionar perfeitamente. Tá?
O problema da impressora do Windows é que só funciona USB. Então a gente vai precisar aqui, para ter um bom funcionamento, impressoras homologadas. E se der para evitar o risco, né? Sempre melhor, né? Para a gente utilizar a impressora de produção, é necessário cadastrar na retaguarda. Então a gente viu na aula anterior onde cadastra impressora, mas já está aqui também, ó, inventário impressora. A gente cadastra ela lá e cadastra ela no aplicativo também para funcionar. Para uma mercadoria ser enviada para a produção, é preciso que no cadastro dela ela tenha o campo impressora preenchido. Também vimos na aula anterior. Vamos ver aqui o que mais a gente tem. Como configurar o site. Então lá no portal a gente habilita opções NFVC habilitar. E aqui também nas configurações, preferências, a gente clica. Depois vem site. Percebe o menu aqui. Ok, vamos para o próximo aqui. Como a gente instala o Knox? O Knox ele tem uma pasta no Google Drive para facilitar. A gente tem versões para Windows e para Android. Como eu falei, tá para sair uma versão nova agora no começo do mês que vem. A gente já vai pegar para testar, né? Depois que a gente instala, a gente pode fazer sincronização com nuvem para entrar com o CNPJ do cliente. Beleza. Agora a gente vai para a prática. Vocês viram que tem material aqui, um material mais básico de como entrar no sistema, como cadastrar uma impressora, como cadastrar um site, já tem. Tá? Então isso não impede teoricamente ninguém de instalar e configurar um mob, mas já tem o básico. Tá? Então vamos fechar aqui a base do conhecimento. E aqui eu tenho o meu Knox Mob instalado, desenho de um chapéu. Vamos entrar aqui. Chapéu de chefe com bigode. Knox Mob Gourmet. Logo que a gente instala, ele entra nessa tela aqui. Como é que a gente configura o portal do nosso cliente? O portal do cliente já foi criado, como a gente viu na aula anterior, a gente já fez os cadastros de produtos, a gente já fez cadastro de configurações, tá? A gente vem aqui para iniciar, configurando uso. Se tiver uma configuração de proxy, é possível. Não temos nenhum caso de configuração de proxy. Também não parece ter segredo nenhum, é só para clicar e habilitar o acesso à internet. Clico em continuar. Ele dá os termos de uso aqui da Knox. Vocês podem ler esses termos de uso com mais calma depois, tá? Fiquem à vontade. Como a gente já leu aqui, a gente vem em li e aceita os termos. Continua. CNPJ. CNPJ da tua base. Então na aula anterior a gente já criou um CNPJ para uma base. Aqui eu tenho a base. Opa, meu Ctrl+C não funcionou, pessoal. Vou mudar um Windows D aqui. Deixa eu pegar o CNPJ da minha base. Beleza. CNPJ da base. Aqui eu estou usando o CNPJ de uma base que é uma base de testes, que atualmente eu e o Juan temos usado para fazer cadastros e testes do sistema para poder aplicar nos clientes, né? Eu uso essa base também para demonstrar para os nossos clientes que desejam contratar, né? Para os nossos leads que desejam contratar o sistema Knox. Então ela está bem configurada, 100% configurada por nós mesmos, né? E ela é da Manchester, bonificada pelo Osmar, que é o gerente de vendas que nos atende, gerente comercial. Vou clicar em continuar. E-mail. E-mail é do administrador principal. É muito parecido com o processo do Hyper, vocês vão perceber isso. Tá? Então, o meu administrador principal aqui, eu acredito que seja o andreprior.mac, @gmail. E uma senha super secreta aqui, que provavelmente está com 1, 2, 3, 4, 5, 6. A licença, tá? Ela é protegida por quantidade de utilizadores. Então, se a gente instala em muitas máquinas e não tem quantidade de licenças necessárias, alguma dessas máquinas vão ter problema. Então, se alguém precisar instalar o sistema, me avise, por favor, que a gente tenta liberar essas licenças para que mais gente possa acessar a mesma base. Vou clicar no OK. Incorreto. André... Tá. Então, não é esse usuário. Vamos ver se é o André @Manchester.
Também não deu certo, ou eu não digitei certo a senha. Não era esse CNPJ. Espera um minuto. É o CNPJ da automação, aquele é o meu CNPJ, é este aqui. Esse da automação, eu acho que quem usa ele é o Marco. Parece que também é Showroom, talvez. Tá? Para não dificultar para eles, eu uso um diferente, né? Assim, um não atrapalha o outro. Agora sim, Manchester Soluções. Vamos lá, continuar. Bom, eu acho que é esse usuário mesmo. Vou clicar no OK. Ele vai comunicar com a nuvem e vai trazer os dados para uma pasta temporária aqui no nosso sistema Windows, que é a temp, que fica dentro do local do usuário, né? Então ele abastece essa pasta temp com configurações e com os produtos, dados, etc. Vamos aguardar essa configuração. Ele vai processar os dados baixados. Faz uma sincronização. Finalizou a sincronização, processa os dados para o aplicativo. Ele vai gerar nossa visualização aqui. Perfeito. Então, como a gente viu na base do conhecimento, ó, a tela inicial é essa. Logo que a gente faz um login com o usuário. Então, a gente tem aqui a venda direta, o loja, que é onde eu faço sincronização forçada, o caixa para abertura e fechamento, o mesa para posicionar pedidos, clientes para cadastrar clientes, administração que abre o web browser e autoatendimento para quem tem essa função habilitada com TEF. Ok, vou mostrar o venda, que é o que não precisa de internet. Cliquei em venda. Ele tem algumas possibilidades de exibição. Aqui seria mais como se fosse um mercado, por exemplo. Batendo o código da mercadoria e lançando. O código da mercadoria, lançando. Tá? Com o tempo, apesar de existirem outros tipos de visualização, se o nosso cliente faz um cadastro bem correto ou ele compreende muito bem o menu que ele trabalha, ele pode usar essa tela aqui e talvez tenha até vantagens, tá? A gente tem a opção por grupo. Então, por grupo ficam separadas de acordo com os grupos que a gente criou lá no nosso portal. Então, vocês veem aqui que tem grupos e também pode ter os subgrupos. Ó. No caso do lanches, eu tenho subgrupos. Bovino, frango e peixe. Eu entro aqui e consigo ter acesso ao meu produto. Lista para verem os itens lançados. Não tenho nenhum ainda. Vou lançar um lanche por grupo aqui, um Big Mac. Esse é um dos preparos que eu tenho, sem picles. Eu poderia ter um preparo com bacon extra, com cheddar extra, alguma coisa assim também. Tá? Aqui o preparo que eu tenho é sem picles. Então, lancei. Na minha lista agora eu tenho um produto. Um Big Mac sem picles. Tá? Se eu quiser lançar mais produtos, vou adicionar aqui um Chicken Nuggets, Chicken McNuggets. Lançado. Então aqui lancei produtos que estavam dentro de grupos ou subgrupos. Existe também a opção de combo. Então a gente vê que temos esses dois itens. Eu vou incluir um combo do Mac Chicken. Tá? O que é um combo? Um conjunto de produtos que atende a um valor específico, que pode inclusive ser mais barato do que eles individualmente, exatamente como são em algumas lanchonetes famosas que vocês conhecem, parecidas com essa nossa base. Então vamos lá. Combo 2 do Mac Chicken. Ó, ele lançou um Mac Chicken, uma Mac Fritas média e um refrigerante Free Refill. Isso
compõe o combo McChicken. Tá? Um único combo. Ok. Se a gente for aqui para o pagar, ele vai perguntar se quer CPF. Obviamente só vai pôr CPF na nota se o cara tiver uma solução fiscal. Se ele não tiver uma solução fiscal, só vai fazer um registro de venda para aquele cliente específico. Tá? Se não quiser pôr CPF, tem um botão enorme que chama Sem CPF. Bom, parte de pagamento a gente tem duas opções. Único, onde eu vou clicar aqui na opção e ele vai dar como pago com aquela opção, porque é único. Tá? O dividido permite mais de um tipo de pagamento, mais de um tipo de finalizador. Então, a gente sempre deixa selecionado dividido, porque faz muito mais sentido em qualquer estabelecimento. Tá? Esse pagamento único seria para alguém que não faz um cadastro correto e para quem não vai controlar os recebimentos de maneira correta, né? Então, dividido é o ideal para todos os casos por padrão. Então, vou clicar aqui em dinheiro, e a gente vai receber uma quantidade e depois em cartão outra quantidade. Vocês estão aqui? Deixa eu ver aqui só um minutinho. De repente sumiram minhas janelas aqui. Deixa eu ver se vocês ainda estão aqui. Vocês estão aqui sim, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Não sei o que aconteceu com o meu outro monitor, ele piscou aqui, daí vocês tinham sumido. Para eu não falar pro evento, eu tive que confirmar. Beleza. Então a gente está na parte do pagamento e esse pagamento é dividido. Tá? Então a gente pode optar por receber um pouco em dinheiro, um pouco em cartão. O Knox ele colocou aqui uma ideia interessante. Ele colocou as notas aqui para facilitar, né, para o operador de caixa. Uma solução touch, isso é bem legal. Então se tem R$ 47,90, a gente pode receber 20 em dinheiro, vai ficar faltando pagando R$ 27,90. Vou dar como recebido esses 20. Falta R$ 27,90. Vou pagar o restante no débito. Aí sim eu posso usar o valor exato. Passo no cartão, a operação foi aprovada, valor exato. Pagamento realizado, o troco é 0. Vou aqui dar um OK. Posso estornar se eu não quiser mais algum desses valores, se não passou na maquininha, por exemplo. Vou clicar no OK para finalizar. Aqui eu não tenho impressora, então vai dar um erro de impressora, tá? Mas a minha solução é gerencial, ela imprimiria um papel não fiscal. Apesar de não imprimir, ele vai finalizar a venda. Não encontrou a impressora, né? Mas vocês viram que a venda foi finalizada. Se eu quero tentar novamente, não, porque não tem impressora. Beleza. Esse é o vendas, muito fácil, tá? Sem segredo nenhum. Dentro de loja, que tem aquela sincronização, que tem os arcos dourados do Manchester, né, da nossa lanchonete. Vou clicar aqui em sincronização de dados para trazer dados novos. Por exemplo, se eu tivesse feito atualizações de preço e eu precisasse corrigir eles agora, essa seria a forma que eu ia trazer esses dados, né? Assim como também temos essa opção no Hyper. Ok. Deixa eu ver se em loja tem alguma outra coisa relevante, mas eu acredito que não. São só as informações do nosso cliente. Caixa a gente tem abertura e fechamento. Vocês percebem aqui que eu já tenho 1.039 em vendas. Então clico em caixa. Ele já informa por meio de pagamento quanto que eu passei. Aqui a gente tem o menu.
no canto superior direito. Permite a gente pôr sangria, experimento, fechar e abrir caixas. Fazer impressão com a movimentação. Tá? Vou fechar um caixa. Cliquei em fechar. Você deseja fechar o caixa? Ele vai ficar indisponível? Sim. Ele está aberto há 96 dias. Misteriosamente deu um erro aqui. Não, vamos tentar fechar de novo. Bom, não sei o que é essa rotina de erro aqui que apresentou, mas ele fechou o caixa. Depois a gente pode observar. Eu não tinha visto nenhum erro de fechamento de caixa ainda no Knox. Ah, mas o caixa está fechado nesse momento. Se eu quiser abrir o caixa, né? A gente vem aqui no caixa, 3 pontinhos. A gente abre aqui o caixa no abrir. Posso inserir o troco inicial. Clico no OK. Vamos ver se a abertura vai abrir normal. Provavelmente então aquele erro deve estar relacionado à impressora. Por mais que ele não tivesse tratado o erro, né? Eu não tenho uma impressora e quando faz fechamento de caixa ele imprime o fechamento. Então aqui na hora de abrir, ele falou que tem um erro de impressora. Se eu quero tentar novamente, eu vou por não. Ok, eu tenho um caixa aberto com R$0 em vendas, mas R$100 de troco. Tá. Rotina de mesa. Exibição por número, posso pesquisar as mesas que eu tenho criadas. Ou então ver o mapa de mesas. Cliquei aqui em mapa. Aqui tenho mesas em uso e mesas que estão sem uso. As em uso sempre tem o desenho de um boneco. Aqui o boneco dentro do círculo verde. E aqui as mesas que estão livres. Aqui ele já deixa listando o valor total, né, da compra, que é muito legal. E ok. Então, como é que a gente faz uma venda para uma mesa? Vamos pegar a mesa 4, que está sem uso. Cliquei na mesa 4. Eu posso informar um atendente. Normalmente essa opção não é habilitada aos nossos clientes, mas a gente pode usar. Beleza. Então, da mesa 4 não temos nada. Agora nós temos o lançamento de alguns produtos. Vamos lançar aqui bebidas. Lancei 2 refrigerantes, por exemplo. Eu posso produzir esses refrigerantes, ou seja, a pessoa não vai pagar, ela está na mesa, ela vai consumir e depois ela vai pagar o total da compra. Então, o produzir, ele pode mandar lá para minha cozinha para separação ou para o bar, para depois o meu garçom ir retirar esse pedido. Basicamente, quem vai usar o módulo de produção seriam os garçons. Tá? Vou por produzir. Eu não tenho uma impressora de produção habilitada. Tá? Então, a mesa 4 agora ela está custando R$18. Teoricamente, foi disparado um pedido nesse local. Os clientes eles vão pegar, os clientes não, perdão, os garçons vão pegar a bebida e vão depois levar até a mesa. No pedido de produção, na ordem de produção, tem escrito que mesa é o pedido. Tá? Então eles vão até lá, eles pegam as bebidas e trazem. Tá? Então você vê que as mesas estão abertas aqui. Eu posso voltar na mesa 4 aqui, falar que eu sou atendente 1, ou não precisaria de atendente. Posso pedir lanches com preparo de 100 picles, por exemplo, e também mandar produzir. Então o pedido foi disparado para a cozinha está confeccionando o sanduíche. Depois o garçom vem e entrega esse sanduíche na mesa 4. A mesa 4 quer fechar a conta. Clico na mesa 4. Ele lista tudo que tem na mesa 4. Nesse caso, para receber, tem que fazer, se for um recebimento fiscal, tem que fazer ele lá no nosso caixa. Tá? Se for uma única máquina, seria aqui mesmo. Então vou clicar aqui no pagar. Posso informar o CPF ou não. E aqui a gente vai fazer o fechamento da conta. Como a gente faz esse fechamento da conta? A gente pode separar aqui por mês de pagamento. Né? Então vai pagar em dinheiro, por exemplo. Deu R$50, troco é 17. Dou um OK. Finalizo aqui em cima no OK de novo.
Quando a gente finaliza a mesa, ela já fica liberada para o próximo cliente. Ó, mesa 4 está livre. Vocês percebem que o Nox ele tem uma rotina bem simples, né? Para esses processos. A gente tem algumas dificuldades hoje com ele em relação ao pagamento. Tá? Por exemplo, a gente tem aqui o refrigerante. Vou fechar a venda, pagar. Vou colocar mais uma sobremesa, por exemplo, um milkshake. Aqui você percebe que tem uso de variações, que seria tipo grades, né? Onde só altera o sabor e não altera o valor. Tá? Então, lancei aqui, vou produzir. Então minha mesa 1 agora está R$29. Vou clicar aqui nessa mesa de novo. Atendente 1. Opa, não era essa mesa. Deixa eu ver aqui, mesa 3. Beleza, mesa 3. Então a gente tem uma dificuldade no sentido de fechamento de contas em comandas individuais. Então, por exemplo, são duas pessoas sentadas na mesma mesa e elas querem pagar separado o que cada uma consumiu. Como é um item só, nesse caso é fácil de a gente perceber. Então a gente tem um milkshake aqui de R$9 e refrigerante de R$9 também. Então é fácil para o operador observar e conseguir dizer o que cada um consumiu. Tá? Numa eventualidade, se precisar separar esses pedidos, né, o que cada um consumiu, o cliente ele precisaria falar o que ele consumiu para a gente poder separar. Então a gente pode supor que o milkshake que está aqui ele foi consumido por uma pessoa que quer pagar separado. A gente consegue clicar aqui no 3 pontinhos e transferir o item para outra mesa, para separar como se fossem comandas. Então vou tirar então da mesa, vou colocar aqui na mesa 6. Então ele riscou aqui da nossa mesa atual o milkshake e jogou lá na mesa 6, para a gente poder separar o que cada um consumiu e cobrar separado. Então aqui eu vou pagar essa mesa agora, vou falar para ele que deu R$9, ele vai me pagar, me deu R$10, fiz o troco, recebi, ok. Aí tá faltando agora que o cara tava com ele pague o milkshake. Tá agora na mesa 6, vou selecionar aqui, vou abrir a tela. Ele trouxe o milkshake, vou cobrar dele o valor. Ficou R$9. Qual forma de pagamento? Vou pagar no débito. Passa na maquininha, deu certo a transação, valor exato. E ok, está dividido as comandas dentro de uma mesa. Na prática, isso é como se fosse um quebra-galho. Tá? A gente não tem uma rotina muito clara ou muito objetiva de fazer isso no Nox. Porque a gente não consegue separar os pedidos hoje de uma forma mais clara. Então, se é uma mesa que consumiu muito, a operação já começa a se tornar inviável. Essa é uma das operações aí que o Nox ainda não implantou, né? A gente vê que eles estão empenhados em implantar novidades conforme novas versões são lançadas, mas isso a gente ainda não tem muito bem implantado no Nox no momento e impede algumas vendas. Tá? Vamos sair aqui da rotina de mesas. Vou clicar aqui em clientes. Então, o cliente André aqui. Vou clicar no mais. Aqui a gente tem o nome, então a gente vai colocar o Ederaldo Marcos. Aqui, curiosamente, existe um campo obrigatório no Nox, que seria o campo sexo. Tá? Se não colocar ele dá erro. Vou colocar aqui como masculino para poder salvar. Então,
Não sei exatamente porque esse campo sexo está como obrigatório, né? Mas é necessário preenchê-lo para que não dê um erro. Vou deixar sem sexo, por exemplo. Vou colocar aqui o marco, por exemplo, tentar salvar só o marco. Não, o campo sexo está vazio. Ele tem uma validação aqui nesse campo. Então, masculino, ok. Então consigo cadastrar meus clientes. O cadastro de clientes agora vai se tornar um pouco mais comum para a gente, porque vai ser liberado o módulo Delivery. Daí o módulo Delivery vai exigir cadastro de cliente, né? Então, com o cliente cadastrado, eu consigo fazer uma venda para um cliente. Ó, vou aqui no módulo direto de vendas. Uma Mac Fritas grande. Vou pagar. Tem CPF. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Espera aí um minuto. Então, aqui, por exemplo, vou atrelar um cliente nessa venda, né? Que eu já ia me esquecendo. Então, lancei o produto. Aqui em cima, vocês viram que eu cliquei no desenho desse boneco branco. Selecione o cliente. Quem que é o cliente? Tenho que digitar um pouquinho do nome dele para poder buscar. Então vou colocar Mar, porque daí exibe nossos dois colegas aqui. Bom, Ederaldo Marcos e Marco. Não mostrou o André, porque não tem Mar no nome. Então, o Ederaldo vai consumir. Selecionei OK. Pagar. Sem CPF. Vou lá para minha rotina de pagamento comum, sem novidade. Finalizo a venda. Erro na impressora, não. Tá? Então a gente pode colocar se a gente quiser fazer um controle por cliente, né? Ainda nessa parte de separar os itens dos pedidos, né? A gente tem essa dificuldade também porque existem alguns restaurantes e comércios, né? Que apesar de não ser o foco do Nox atendimento, né? Que seriam grandes lanchonetes, com o Nox Mob não seria o foco, né? Mas em grandes lanchonetes é muito comum ter uma mesa enorme com várias pessoas e eles serem tratados com comandas individuais e com nome. Tá? Então o Nox ele não atende essa demanda no momento. Tá? A gente consegue encaixar o Nox, né? Existe uma validação hoje do setor comercial para encaixar o Nox nos clientes. Em alguns casos eu também acompanho essa validação. A gente questiona, tenta extrair do nosso cliente essas necessidades antes de implantar o recurso do Nox, né? Antes de implantar o sistema. Porque a gente sabe que, em geral, grande parte dos médios ou grandes restaurantes e bares, eles precisam desses recursos como fundamental, né? Isso também impede vendas do Nox no momento. Ok, a administração, como a gente já comentou, né? Ela abre o web. Autoatendimento é o totem de autoatendimento com TEF. Muito legal, por sinal, autoatendimento, né? Funcionaria muito bem para um McDonald's, para um Burger King, por exemplo. Porque você já lança, né? Que é a tendência, na verdade, é que eles substituam os operadores por autoatendimento, visto que, em geral, o pessoal já paga nesses locais mais com cartão do que com dinheiro. Então, são soluções 100% fiscal, então é tendência ao autoatendimento, né? A gente também observou recente aí que o Newton estava instalando totens de autoatendimento no mercado Mairink, né? Então, se funciona em um mercado que tem muitos outros produtos, você não imagina que em um restaurante seja bem mais fácil essa operação? Talvez seja fundamental aí nos próximos anos, né? Então parece que soa meio óbvio, né? Que não é tendência, já é obrigatoriedade o cara se adaptar e colocar esse recurso. Tá? Ok, vamos só dar uma espiada aqui nas configurações. Cliquei na chave. Tem configurações de venda mesa, algumas coisas que posso ou não, né, habilitar. Se eu não quero pedir CPF, se eu quero permitir dar desconto em venda ou não. Tá? Impressão de senha para quem vai retirar depois o item.
se ela vai ser sequencial ou não. Então, na mesa, taxa de serviço, é possível habilitar. Atendente, ó, obriga ou não obriga. Tá? Vou mudar aqui o meu para não também, porque em geral não está sendo usada essa opção. Impressoras, igual a gente vê na base do conhecimento, a de venda e de produção. NFC, que é onde habilita o SAT. A gente tem também a parte do SAT aqui para baixo, que é no jeito que a gente usa o SAT na Manchester, é esse aqui, né? Em tempo real. Vamos voltar aqui para cima. Configuração do TF, configurações financeiras, onde que vai o crédito, né? Então, são contas, né? Conta igual a gente tem no Hiper, né? A conta corrente. Né? Poderia definir aqui outras contas para cair esse dinheiro. Ou a prazo, pelo menos, né? Que são vendas de cartão, já cai na conta jurídica, por exemplo. Configuração de ficha de consumo. Fechamento cego para o caixa. Opções de mercadoria. Se for pesável, tá? Tem o módulo de leitura por preço ou por peso. Tá? No caso de uma mercadoria com etiqueta. Ou quando a gente clicar lá, ele solicita, né, o valor. Opções do cliente. Posso imprimir os dados do cliente na venda. Leitor de código de barras, a gente não tem nenhum cliente usando hoje, mas é possível habilitar. Configurar o uso de balança ou autoatendimento. Segurança para fazer um login automático com caixa, por exemplo. Tá? O autoatendimento aqui também, ele vai mostrar as preferências do autoatendimento. A gente não tem nenhum cliente usando esses recursos hoje. Vou atualizar aqui, logo que eu clicar no sair, né, dessa janela, ele já atualiza de acordo com as preferências novas e já está aplicado aqui o recurso. Então agora a gente tem vendas de R$58. Se eu vier aqui no meu caixa, ele listou aqui porque meu fechamento não é cego. Posso ver detalhes das minhas vendas. O detalhe do meu caixa, né? E o histórico. Esse meu usuário aqui, ele tem uma limitação, mas eu poderia ver o histórico também. Beleza, vou fechar meu caixa aqui em 3 pontinhos, fechar. Deseja fechar o caixa? Sim. Vai dar o erro da impressora, né? Mas aí agora está fechado meu caixa, zerou o valor de vendas. Bom, praticamente são essas informações que vocês precisam saber do Nox. Não tem nada além disso nesse momento. Vai ser implantado agora o mês offline, o delivery, as opções de desconto por percentual e alguns outros recursos menores que o Osmar já posicionou. Logo a gente vai ter uma versão para fazer teste. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa live. E se vocês precisarem tirar alguma dúvida, pode deixar nos comentários que depois eu vou observar os comentários e vou respondendo aos poucos, tá? Vocês têm alguma dúvida de imediato que eu possa já fazer uma demonstração aqui ou esclarecer? Eu já estou olhando o chat aqui de novo. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, é só colocar um OK aqui para a gente finalizar.
Bom, então ninguém tem nenhuma dúvida, ninguém tem nenhum comentário. Está finalizado então nossa live de hoje. Daqui a pouco eu encontro com vocês aí na empresa. Espero que tenha sido útil para vocês. E até mais, pessoal. Valeu!